reclamando comigo, né? Tem que dar atenção nela. O Gelve foi a primeira casa em Maricá que me acolheu no início da trajetória de falar sobre a doutrina. E lá ficou 9 anos já, dessa convivência, né, fraterna aqui. Eu até falava lá embaixo com o Jorge que quando eu cheguei a primeira vez não tinha nem esse espaço superior aqui, tinha só o salão lá de baixo e tinha uma coluna no meio, né, do salão. Aí eu me escondia do Álvaro lá, falava assim para o Álvaro não me ver, porque senão o Álvaro queria vaiar, fazer, né, essas coisas todas. Agora ele está melhorzinho, né? Já parou com isso, né? Não, tá bom. Então, assim, mas é uma alegria da gente voltar, porque quem vem para o Gelve depois não visita, volta, porque a gente se sente participante da casa, se sente não só acolhido, mas envolvido pelos amigos que aqui nós relembramos dessa amizade, porque no movimento espírita você não faz amigo, você relembra, reconhece o amigo no movimento espírita, e facilita muita coisa, porque aí você começa a aprender a identificar as necessidades, tanto tuas quanto do outro, e facilita muito essa convivência, porque a gente entende que dentro do movimento espírita, que é baseado no Evangelho de Jesus, não existe melhor, não tem ninguém melhor. Estamos numa limitação de igualdade, mas não de similitude, não é que um seja semelhante ao outro, nós estamos num patamar de igualdade de entendimento. Tem aqueles que já entendem o Evangelho e o praticam. Tem aquele, igual a mim, que já está engateando na possibilidade da prática do Evangelho, mas já é um começo, já é uma proposta inicial. Eu gosto sempre de lembrar que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, e tem o item quando fala de planeta de prova e expiação, e quem dá a mensagem é o nosso benfeitor Santo Agostinho. Ele fala assim: o que dizer de um plano de prova e expiação que vós já não sabeis? Né? Nós estamos habitando um planeta de prova e expiação com todas as dificuldades pertinentes a um planeta de prova e expiação. Aí ele diz o seguinte, que num plano de prova e expiação é aceitável estacionar. Aqueles de nós que entendem que a existência física não é para você se movimentar em prol daquilo que o Evangelho nos propõe. Então, estacionamos, é aceitável. Agora, num plano de regeneração, que é o que nós já almejamos, né, para todos nós, aí Santo Agostinho fala que não avançar é recuar. Então, nós estamos num momento da nossa jornada aqui no plano físico, aonde a própria lei de progresso do que Deus estabeleceu como norma de conduta, ela nos impulsiona para frente. Não dá mais para ficar estagnado, ou fazer igual a canção popular, deixa a vida me levar, que quando você deixa a vida te levar, que a vida não tem muito roteiro, sabe? A vida não tem GPS. De repente ela para numa situação que você não gosta e você, como se deixou levar, você não pode reclamar, não é? Então a gente não tem que deixar a vida me levar, eu tenho que criar a trajetória para que a minha existência seja proveitosa. No livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre nos fala que planejamento não é destino. Nós temos um planejamento para a nossa jornada nessa existência, todos nós temos um planejamento, mas não é destino, porque não existe o destino da forma que nós entendemos. Por quê? Porque não existe fatalidade. Fulano tinha o destino de ser assaltante. Não existe essa possibilidade. Todos nós viemos aqui para progredir. E no uso da minha liberdade, eu opto por ações de violência. Mas é decisão minha, não há circunstância que me levou. Como também tinha um ditado antigo que dizia que a circunstância faz o ladrão. Lembra desse ditado? Não existe não. Não existe não. A índole de cada um vai favorecer com que as suas atitudes sejam indevidas, mas não pelas circunstâncias. Que se você botar, esquecer aqui em cima da mesa, um relógio Rolex de ouro, ele vai ficar aqui. Independente de eu saber de quem seja, quem não seja, ele vai continuar
que não é meu, não me pertence, eu não tenho direito de usufruir daquilo. Então, não é, a circunstância não faz o ladrão, nós já temos as nossas tendências negativas que vamos sentirmos estimulados a agir baseado nesses hábitos anteriores adquiridos. E assim, não é que isso daí não é invenção da doutrina espírita, não. Isso aí faz parte da lei natural ou lei divina, como Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. E baseado nesse entendimento de que a vida segue um planejamento, não uma destinação, porque Kardec pergunta aos benfeitores, lá, se eu não me engano, é 851. Mas se eu estiver errado, Luiz, tu lê o Livro dos Espíritos todinho que tu vai achar. Valeu? Eu acho que é 851. Que Kardec pergunta aos benfeitores se existe determinismo, ou se existe aquele chamado destino. E os benfeitores falam o seguinte: em relação à vida física, existe o determinismo de nascer e morrer. Já viu alguém falar assim, eu não quero morrer, não morreu? Chegou a hora, né? O Zé Maria balançou lá o sininho, tem que ir, gostando ou não. O mentor da nossa casa, né, nosso benfeitor Chico Xavier, perguntavam a ele, Chico, você está querendo voltar para a espiritualidade, voltar para casa? Chico já quase 90 anos. Ele falou assim, olha meu filho, eu já pedi para escrever assim no meu túmulo, aqui jaz Francisco Cândido Xavier, a contragosto. Então essa história de que morrer descanso é mentira, não existe isso não. Então, em relação à vida física, há o determinismo de nascer, de reencarnar e desencarnar. Não há outro meio. E os benfeitores falam que em relação à vida moral, não existe determinismo. Não existe. Por quê? Eu sei que a orientação do Evangelho, ela seguida, dentro daquilo que Jesus nos propõe, vai me fazer uma pessoa melhor. Eu sei disso, é consciencial, porque Jesus falou lá que ele reuniu toda a lei, todos os profetas em 2 mandamentos, não é? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho essa consciência que se eu conseguir fazer isso, levar a efeito essa orientação do mestre, eu vou alcançar a felicidade. E aí os espíritos falam, porque na vida moral, o destino do homem é ser feliz. E ele só é feliz seguindo a lei de Deus. Dela se afastando, é infeliz. E na sua infelicidade, pratica o mal. Olha a correlação que os espíritos trazem para a gente em relação às nossas atitudes. No momento em que eu decido seguir a lei de Deus, não precisa ninguém dar tapinha nas minhas costas dizendo que eu sou cara legal, porque a minha própria consciência vai me estimular à prática do bem. Toda vez que dela eu desvio da prática da lei de Deus, quando eu desvio da prática da lei de Deus, não precisa ninguém me avisar que eu estou errado, porque a bendita da consciência já me alerta. E aí Kardec pergunta aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus? É nessa tal consciência. O que é essa consciência? A consciência é quando todos nós, quando fomos criados, simples e ignorantes pela vontade de Deus, Deus colocou um chipzinho já gravado com a sua lei no nosso íntimo. Então, se você chegar para a pessoa que mora lá no interior do Amazonas, na parte da floresta mesmo, e perguntar, é lícito matar ou roubar alguém? Mesmo naquela dificuldade do conhecimento tecnológico que tem nas grandes cidades, o seu íntimo ele vai dizer que não. Eu posso até matar, desde que não seja para eu perecer, em prol de salvar ou de manter a minha existência, eu tenho que usar os meios necessários para que eu não tenha a interrupção da minha vida. É um direito meu, que é a lei de preservação, que também é uma lei natural ou divina. Agora, tirar a vida do semelhante ou subtrair de alguém alguma coisa qualquer coisa dele, eu sei que isso é errado. Não precisa estar estipulado numa lei humana ou uma lei espiritual, não precisa. Porque tem um ditado, eu gosto muito de ditado, sabe, Luiz? Porque ele, às vezes, a sabedoria popular traz muitos ensinamentos. Antigamente tinha um ditado assim, achado não é roubado, quem perdeu
É. Ou foi relaxado, né? Foi descuidado. Mas só que lá em Deuteronômio, lá no terceiro livro de Moisés, ele está dizendo que se você acha alguma coisa, você tem que entregar no templo, pois não lhe pertence. Ficando com uma coisa, você é ladrão. Eu descobri isso outro dia, eu fiquei com uma tristeza que eu já roubei tanta coisa. Sabe? Aí você vai buscar na lei dos homens, tá? Se tiver algum advogado aqui, se eu estiver falando errado, me corrija. A lei dos homens tipifica também furto da coisa achada. Furto da coisa achada. Porque a lei diz o seguinte, ó, você achou a minha carteira, tu vai ficar com raiva, que não tem dinheiro. Mas você achou a minha carteira, né? Aí tem a notinha de R$2, você fala assim, não conheço Evaldo, vou ficar com os R$2 dele. Né? Aí o que diz a lei? Que você teria que fazer o quê? Pegar esses R$2 que você achou, ir lá na delegacia e falar assim para a autoridade policial, achei aqui a carteira desse indivíduo com R$2. Aí a autoridade policial vai fazer um recibo, ela vai anotar tudo que estava na carteira, inclusive os R$2, assina, te dá uma cópia e ele fica com a outra. É o que diz a lei. Porque se você devolver a carteira e ficar com os R$2, tu é ladrão. Então, esse entendimento acerca da lei de Deus e da lei dos homens ainda é muito frágil para a gente, da nossa convivência, mas a nossa consciência sabe que temos condutas indevidas. E essas condutas indevidas vai até para o meio subjetivo. Se eu perguntar aqui, alguém aqui acredita que tem um mundo espiritual, que exista um mundo espiritual? Acredita? Sim. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta. Acreditar é de crença. E a crença precisa todo dia de elementos que mantenham a sua crença ativa. Agora, fé não. Fé vem de certeza, de confiança, de fidelidade. Quando eu digo que eu acredito no mundo espiritual, a partir do momento que eu me fragilizo na minha crença, qualquer pessoa pode tirar de mim essa credibilidade. Agora, quando eu digo que eu sei que existe o plano espiritual, que existem amigos espirituais que buscam nos auxiliar no conduzir da nossa existência, aí eu já estou dando um passo à frente, que eu saio da crença para a fé. Por isso que a nossa conversa de hoje é sobre a fé, que ela é a mãe da esperança e da caridade. Está lá no capítulo 19, né, no item 11, está aqui. Lá no capítulo 19, é a primeira instrução dos Espíritos desse capítulo, que a fé transporta a montanha, que é o título do capítulo. Quando eu falo sobre a fé, eu não estou falando da credibilidade de cada dia. Eu acredito que meus filhos vão ser pessoas, homens de bens. De bens ou de bem? É a eterna luta que os pais vivem diariamente. Porque a gente quer que os filhos estudem, façam uma faculdade, constituam família. Se for rapaz, que arrume uma boa moça, que cuide bem dele. Se for moça, um rapaz que não a maltrate. E só. Não maltratou, está tudo bem. Sabe? Mas também não dar carinho também é maltratar, não dar respeito é maltratar, em uma série de situações. Então eu tenho que entender que eu preciso criar meus filhos para serem homens de bem, ou seja, que tenham uma conduta moral que vai facilitar a condução deles na vida. Por quê? Porque a conduta moral invariavelmente está balizada numa fé, numa confiança, numa certeza de que existe um Deus que nos orienta e, acima de orientar, nos ama de uma forma ainda inimaginável para a gente. O amor de Deus não dá para compreender. E até o homem querendo fazer uma ligação desse amor, fala que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor das mães. Não é? Não é não. Não é não. Porque a Edna ama mais o filho dela do que os meus filhos. E está errada? Não, não está errada. Ainda não aprendemos de ter o amor do sentimento universalista como Jesus tem. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Não tem mais aquela prisão do amor momentâneo que nós vivenciamos.
Então, a fé vem mostrar para a gente que a nossa conduta tem que ser uma conduta racional. Por isso que diz lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda página do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos apresenta a fé inabalável. A fé só inabalável é aquela que enfrenta a razão, a lógica e a razão em todas as épocas da humanidade. É essa fé que esse item trata para a gente. Não é a fé que se estiver se estiver caindo, chovendo na minha horta, eu fico feliz. Não, isso não é fé. Isso aí não é fé. A fé que vem da palavra grega de fidelis, vem de fidelidade, de ser fiel. Aí o apóstolo Paulo fala assim na carta aos Romanos, Deus é fiel. Todo mundo bota isso, muita gente bota isso no carro, né? Acha bonitinho, mas esquecem de colocar assim, sedes vós também fiéis a Ele. Sabe? Porque a fidelidade de Deus a cada um de nós é inegável. É inegável. Por mais coisas erradas que nós façamos, Deus nos proporciona uma nova oportunidade de recomeçar a nossa trajetória através da reencarnação. Então, a fidelidade de Deus se traduz no seu amor por cada um de nós. Agora, quando eu falo de fé, mais adiante, acho que no item 13, ou 12 ou 13, tem a fé humana e a fé espiritual. São tipos de fé diferentes. Porque a fé humana, muitas das vezes, se estabelece na recompensa imediata de um desejo. Sabe? Eu venho aqui no Gelve, não estou passando bem. Aí a Márcia fala assim, não, Evaldo, senta aqui, eu vou pedir alguém para lhe dar um passe. Aí eu estou sentadinho esperando o passe. Se der o passe eu melhorar, eu tenho fé na casa. Se der passe e eu não melhorar, a casa é fraca. A gente tem uma avaliação muito simplória do auxílio da espiritualidade para as nossas necessidades. Primeiro, que os espíritos não têm a tarefa de me carregar no colo. Não tem. Tem aquele poema, até é muito bonito o poema, Pegadas na Areia, lembra? Gente, não é aquilo não. Aquilo é poema. É aquilo que a gente chama de licença poética. A pessoa que fez o poema colocou ali a sua inspiração. Mas Jesus não promete carregar ninguém no colo. Ele fala assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não diz que eu vos carregarei. Por quê? Porque se Jesus me carregar, eu não tenho mérito na minha ação. Agora, se Ele me dá o apoio necessário, alivia minhas dores para que eu empreenda a minha jornada, Jesus está falando o quê? Antes de você ter fé em mim, tem em você. Porque se eu não confiar na minha capacidade de solucionar as dificuldades, ou em busca da solução, que nem certa situação que não depende da gente, não é? A gente precisa de um auxílio externo para resolvermos algumas questões. Mas se eu não confiar em mim, nessa possibilidade que eu tenho de agir, não reagir, agir, porque a proposta do Evangelho é agir no bem. E o Evaldo costuma reagir quando a situação não está boa. Então, quando eu tenho esse entendimento, que o que a espiritualidade me proporciona é a confiança para que mesmo diante das dificuldades que eu possa enfrentar, eu tenha coragem de ir atrás do meu objetivo, e em busca do meu objetivo, então eu estou exercitando essa fé. Não dá para ter fé no Gelve. Eu vou lá que eu tenho muita fé no Gelve. Beleza. O que Jesus falou para o homem que levou o filho, que o Espírito jogava ele no fogo e na água? E quando o homem fala, mestre, apresentei o meu menino aos teus discípulos e eles não conseguiram libertá-lo. Aí Jesus fala assim, homens de pouca fé, até quando vos suportarei? Não é suportar de aturar, não. Tá? É suportar de dar suporte. Quanto ainda terei que amparar vocês para que a fé de vocês aumente? Aí Jesus mandou trazer o menino. Aí falou assim para o pai, se tiverdes fé, tudo será possível. E o homem dá uma lição
para todos nós, que ele responde assim a Jesus: ah, Senhor, a minha fé é pouca, mas se tu a robustecer, se tu aumentar a minha fé, aí eu consigo. Aí Jesus responde, repreende o espírito que atormentava a vida daquele menino, daquele rapaz, e Jesus fala o quê? Pai, a tua fé curou ele. Jesus não fala que foi a fé dele. Há questionamento sobre a fé de Jesus? Nenhuma. Ele é a representação máxima do entendimento do que é a fé. Porque ele estava lá no Getsemane, já sabendo de tudo que nós estávamos preparando para o seu sofrimento, e ele fala o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha o direito que Jesus nos dá, pelo exercício da nossa fé, de pedir a Deus que aquela dificuldade, se for possível, seja afastada, ou seja, adiada, para que eu me fortaleça mais. Jesus fala. Aí em seguida ele fala assim, mas para isso eu vim. É a danada da obediência, sabe? A danada da obediência. Para isso eu vim. Se cumpre em mim a tua vontade, não a minha. Isso aí é a resignação. Então, a fé, ela caminha em paralelo com a obediência e a resignação. Assim, ela caminhando, ela é capaz de nutrir a esperança e a caridade. Porque se você não tem essa confiança íntima nas possibilidades que Deus lhe faculta para você resolver determinadas questões na tua existência, se você não acreditar nisso, nem nosso Senhor Jesus Cristo vai poder fazer você ter mais fé. Se você não acreditar, se você não tiver o lampejo da fé dentro da sua alma, dentro do seu cerne, dentro do seu ser imortal, que somos nós, os espíritos, se você não tiver isso, você vai ter dificuldade de sair daqui e chegar em casa. Porque hoje em dia, nós vivemos um momento de transição planetária. E aí, muitas vezes, escuta falar assim, sabe, Luiz? Hoje a vida está muito violenta. Se você acompanhar a história da humanidade em relação aos crimes que acontecem, vocês vão ver que hoje nem se compara a quantidade de homicídios que acontecia em 1920. Não se compara. A diferença é que hoje eu belisco a Isabela, ela bota no zap e quem está lá no Japão sabe que eu belisquei ela. Só o nível de informação que andou mais rápido. Mas mesmo as ações de violência, elas estão em patamares menores. A Eva está falando isso porque você nunca passou por nenhuma situação de violência. Uma não. Várias. Mas como eu estava no processo de aprendizado, eu não sofri nenhuma consequência mais grave. Eu até brincava com a Edna, que a Márcia me ligou para falar, eu vindo para cá, eu venho lá do Jacarepaguá, eu vindo para cá, e ela falou que estava com um momento conturbado. Aí eu falei para a Isabela, mal ela sabe que a gente mora do lado da Cidade de Deus. Lá. Então, tiro, bomba, helicóptero dando voo rasante é a coisa que a gente está acostumado a ver quase toda semana, sem dúvida nenhuma. Embora não vá fazer com isso que a gente seja imprudente de passar em alguma situação que sabe notadamente que não é adequada, né? Porque Jesus nos propõe que nós tenhamos a doçura da pomba e a astúcia da serpente. Então eu tenho que preservar a minha integridade, daqueles que eu amo, não me oferecendo a um risco que não há nenhuma necessidade daquele fato. Isso também é fé. Porque não dá para você ficar testando a tua fé diante de situações de perigo. Não é esse o objetivo que a doutrina nos apresenta. O exercício da fé é para que você aprenda a solucionar as dificuldades que você encontra pelo caminho. E olha que sabemos, cada um aqui, se fosse fazer o relato, teria cada coisa bastante complicada para falar. Não é esse o objetivo em relação à fé, não é de testar, não é de pôr à prova a capacidade da nossa fé, porque não dá certo quando fazemos assim. A fé, ela é algo que é tão natural que Emmanuel fala para a gente aqui, lá no Consolador, na questão 354, Emmanuel fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, não de Deus, a luminosa certeza em Deus.
Quando eu tenho certeza absoluta que eu tenho um Deus que me ama, e se você tiver dificuldade de entender o amor de Deus, vai diante do espelho e se olha. E se olha. E aí, quando você vai para frente do espelho para se olhar, você tem a certeza que você vai olhar muito mais os seus erros do que os seus acertos. E quando você analisa os erros que... Vocês não, eu olho, que eu tenho cada erro absurdo ainda. Mas quando eu me olho nos meus erros, e eu sei que Deus me ama apesar dos meus erros, então é essa certeza, é a fé, é essa certeza íntima de que em Deus eu sou capaz de solucionar as minhas dificuldades. Porque quando Kardec propõe aos espíritos esse tema, que eles falam que a fé é a mãe da esperança e da caridade, por quê? Porque você já viu a pessoa quando fala assim para você, não tenho mais fé não, minha fé, diante de várias dificuldades que já enfrenta na vida, e cada um tem a sua, até uma certa vez lá na nossa casa, um benfeitor espiritual na comunicação, ele falou que a gente não deve menosprezar a dor de ninguém. Cada um tem a sua dor e tem a sua capacidade de suportação. Ele falou assim, se chegar um irmão aqui aos prantos porque tem uma unha encravada, respeita. Porque pode vir depois um outro que não tenha pé. E aquele que tem a unha encravada vai falar assim, feliz é ele, que nem não tem pé, não vai ter unha encravada. Por quê? Porque para ele aquela unha encravada é motivo de desespero. E aquele que às vezes está sem pé já superou, já entendeu que teve aquela dificuldade, teve que perder aquela parte do membro inferior. Mas aquele que tem a unha encravada é dor, gente. E não tem como avaliar a dor de um ser maior do que a dor de outro. Não tem esse mecanismo para medir dor. Tem o mecanismo de você respeitar a dor do outro. E o respeito vai fazer, quando eu respeito a dor do meu próximo, vai fazer com que a confiança dele na bondade de Deus aumente. Por quê? Porque ele se sentiu amparado pelo meu respeito. É por isso que os benfeitores colocam o Espírito José, né, o Espírito Protetor que dá essa mensagem, ele coloca que a fé é a mãe da esperança, porque quando você, na tua fé, você respeita a dificuldade do outro, a pessoa fala assim, poxa, encontrei alguém que me compreendeu. Então eu acredito que eu vou começar a sair dessa situação. Você dá a esperança para ele. E aí você complementa a esperança conforme assim, olha só, você está com dificuldade, tá? É inegável, e eu não tenho como solucionar a sua dificuldade de imediato. Mas, olha ali, ó, você está com a unha encravada? Vamos ali ajudar aquele irmão ali que ele está querendo levar a cesta básica que ele ganhou, mas ele não tem braço. E quando você se propõe a ajudar o outro, em detrimento da sua necessidade, que é a prática da caridade, você renova. Poxa, mesmo com a minha dificuldade, eu consegui ajudar alguém. Sabe, é esse sentimento que a espiritualidade deseja da gente. Porque um amigo, já no plano espiritual, ele falava sempre para mim, se reclamar resolvesse, Israel não tinha problema, porque ela tem o muro das lamentações. Né? Então fica lá dando cabeçadinha lá nas preces, nas orações dele, mas o nome do muro, que é o que restou do templo de Salomão, é muro das lamentações. E reclamar, o que significa a palavra? É você clamar novamente por um erro que você cometeu ou que você sofreu. Quando eu reclamo que a Edna falou uma coisa que me chateou. Olha, Luiz, eu não esperava isso da Edna. E a Edna nem percebeu que ela falou isso. Mas eu fico relembrando essa situação, clamando novamente essa situação, e eu não consigo me desvencilhar desse sentimento paralisante que é o vitimismo. Lá na minha casa tem uma dificuldade, aqui graças a Deus não tem. Eu sei que não tem, eu conheço aqui o pessoal. Lá na minha casa tem a questão do melindre, sabe? Chama atenção, a Márcia chama atenção do Álvaro, e o Álvaro fala, nunca mais bota o pé aqui. Nunca mais, que é tudo, menos a casa de Jesus. Porque Jesus, para ele, é passivo. Jesus aceita tudo. Não é? Jesus é incapaz de chamar a atenção de alguém. Lê o Evangelho de novo. Você não leu direitinho, não. Porque o mestre, ele ama
o pecador e abomina o pecado. Ele ama o sofredor, mas não aceita aquele que faz sofrer, ele não compactua com aquele que faz sofrer intencionalmente. Então, quando a gente fala lá na minha casa, lá no CSX, né, a sigla que simboliza a casa da gente, quando fala lá no CSX que vai chamar a atenção de alguém, eu já falo logo, olha só, não se mete comigo não. Eu tenho pavio curto. Eu não sei o que é isso não, mas tem gente que fala assim, né? Tem pavio curto. Sabe? Então, isso daí é um exercício que eu faço para não dar chance daquele que está chegando na casa ter a esperança de que aqui ele vai receber e praticar a caridade. Quando eu tiro essa oportunidade do irmão, eu estou diminuindo a possibilidade de fé dele. Mas também não é querer achar que vai chegar aqui e vai encontrar só espírito puro, não. Não vai, não. Uma amiga lá da nossa casa, sabe, ela chegou lá uma vez, o Márcio, falou assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu achei que só tinha espírito superior aqui. Tem. Espírito superior em orgulho, em vaidade, né, prepotência, está lotado, minha filha. Agora, cristão mesmo está ruim de achar aqui dentro. Por quê? Porque a finalidade do cristianismo, quando você fala que você é cristão, você está dizendo que você anda com um Cristo. Olha a responsabilidade. Anda com um Cristo. Quando você fala assim, eu sou espírita, aí quem escuta, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vê que Kardec colocou assim, o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Então, se eu falo que eu sou espírita, eu já estou nesse processo. Não, é que eu sou quase espírita. Não tem essa situação do quase espírita. Eu tenho um pouquinho de fé. Tá bom. Você tem um felômetro, né? Um equipamento que mede a quantidade da fé. Não. A tua fé, ela irá ser exercida, ou irá ser apresentada a partir das tuas ações. Tiago fala isso para a gente na sua epístola. Mostre-me a tua fé que eu te mostro a minha obra, pois a fé sem obra é morta. Por isso que ela é mãe da esperança da caridade, porque a esperança vem de esperançar, de aguardar o amparo daquele que diz que tem fé. E muitas das vezes eu falo que eu tenho fé, chego aqui no GELV, sento aqui na minha cadeira, faço a minha prece, e aí falo assim para a espiritualidade, agora a parte de vocês, faz o que vocês têm que fazer, porque eu já fiz a minha, que é estar aqui e fazer a minha prece. Aí você está aqui na sua prece profunda, escuta bater palma lá no portão. Nem fazer prece eu posso, olha lá, estou chamando. Aí você olha, ih, a fulana, vai pedir outra coisa, quer ver? Ontem mesmo veio aqui e pediu. Agora, vai com a sacola na mão, Edna, vai querer coisa bastante, hein? Sabe? Você começa a discutir com a possibilidade. Aí quando tu enche de coragem, né? Aí pede ao Espírito Santo para te ungir, para você ir lá atender a criatura. Chega lá e fala assim, posso beber um pouquinho d'água? Aí tu fica com uma vergonha danada, porque já conjecturou número de coisa e a pessoa quer um copo d'água. Então isso daí não é esperança, sabe? E muito menos caridade. Porque para que você possa transpassar a barreira da crença para a fé, é através das nossas atitudes efetivas. E tem um detalhe que eu vou falar, não é dentro da casa espírita, que é o lugar mais fácil de fazer caridade e de ter fé. Aqui dentro é. A questão é dentro de casa. Dentro de casa. Quando chega o cunhado, porque o sogro e a sogra não dá para brigar porque o marido ou a esposa vai reclamar, né? Agora, quando chega o cunhado, é que você tem que demonstrar que a tua fé é ativa. É um tal de um olhar para a cara do outro quando eu falo do cunhado. Né? É a hora que você vai ter que experienciar. Porque o que Jesus fala para a gente? Jesus dá cada receita para a gente que às vezes é complicada, né? Quando deres um festim, não convide nem os parentes, nem os amigos e nem os vizinhos que são ricos, convida os pobres e os estropiados. Quando eu lia isso, uma jovem, eu ficava imaginando, eu falei, pô, fazer uma festa, aniversário de uma filha, parente pra caramba, não posso chamar, né? Tem uns amigos lá do centro que eu frequento, também não posso chamar, tem que chamar os pobres, mas vamos trazer o que de presente para minha filha? Né? Que a gente faz festa já esperando o retorno do presente, não é nem do novo convite, como Jesus fala assim, né? Chame os pobres e os estropiados,
porque não terão condições de vos convidar por sua conta. Então é a prática da fé, porque quando você exerce a fé, que ela ainda é nascedora dentro da gente, você está fazendo sem que você espere o retorno, a recompensa, a paga. Porque quando eu tenho fé, eu não estabeleço condições para exercer a minha fé. Eu a tenho, ela é ativa em mim. Porque os Espíritos dizem aqui no início, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa e não deve entorpecer-se. Você não pode modificar, deixar que a tua fé seja condicionada. Se me ajudar, eu tenho fé. Se não ajudar, eu rogo praga. Não é assim não. A proposta da fé é algo que você vai metabolizando dentro do teu íntimo, dentro do teu coração, na intimidade de você, espírito, porque terão situações que você terá que provar a fé. Nós ficamos 2 anos com atividades paradas em função de a pandemia. Imagina se nós não exercitássemos a nossa fé nesse período. Não estaríamos hoje aqui. Isso é fato. Não estaríamos. Quantas casas já não tiveram a oportunidade de se reorganizar para retornar às suas atividades? Isso é fé. É uma fé ativa. É uma fé ativa. Porque o GELV, no período da pandemia, o GELV teve que se mobilizar para se estruturar para quando chegasse esse momento a gente está aqui abrigado. Se não fossem pessoas de fé ativa, a gente estaria aqui? Não. A casa estava caindo reboco e tudo, né? Por causa do tempo parado, a dificuldade de manutenção. Eu tenho uma parte, me permite, tá, Luiz? Eu lembro do Divaldo Franco. Ele estava lá na Mansão do Caminho e ele chegou à conclusão, junto com o Nilson, né, hoje na espiritualidade, que era preciso construir mais um prédio que iria abrigar a padaria, que seria um local, além de fornecer o pão para a Mansão do Caminho, ela também serviria como escola profissionalizante e também abrigar uma lavanderia. Aí Divaldo marcou uma reunião com todas as pessoas, voluntários e participantes da Mansão do Caminho. Tinha umas 2.000 pessoas na reunião. E Divaldo falou assim, temos que construir aqui um prédio para isso, para aquilo, e todo mundo bateu palma feliz. E Divaldo falou assim, e já temos o dinheiro. Aí foi aquele alvoroço, né? Aí Divaldo falou, está no bolso de vocês. Quando vim para cá, a secretária, para a tesouraria, aí a gente faz a obra. E a Casa Espírita trabalha assim. Se não tiver essa colaboração, essa preocupação, né, contador? Se não tiver isso, você não vai conseguir sair. Mesmo que tenha fé, você não vai conseguir executar aquilo que a tua fé te move. Por quê? Porque a fé não é algo surreal, que do nada, eu acho engraçado quando o Espírita fala assim, do nada aconteceu isso. Como do nada? O que é o do nada? O do nada é a ausência da onisciência de Deus. É possível algo acontecer sem que Deus saiba? Não, não é possível. Senão não é mais Deus, perder um dos seus atributos. Não existe o do nada e nem o de repente, tá? Não existe, a gente tem que mudar a nossa linguagem. Se não houver uma condução dos nossos desejos, dos nossos sentimentos para as realizações do conjunto que a casa representa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o elo mais fraco é aquele que se considera mais forte. Aquele que fala assim, nada abala a minha fé. Começa a orar por ele. Começa a orar por ele. Porque a certeza absoluta demonstra uma incapacidade do entendimento da proposta do Evangelho. Tá? Quando alguém fala assim, eu sei tudo, já li o livro dos Espíritos todo. São 1019 perguntas. 1019 perguntas, não são? Eu falei, não, você leu errado, são 1018, porque da 1012 ele pulou para 1014. Já começa aí. Então, são mais 123 contra-perguntas de Kardec. Tem A e B, são 123. Já li tudo. Então, demonstra que eu ainda não optei pela ação do estudo do livro dos Espíritos. Que é isso que vai me trazer o entendimento. A fé, ela tem que ser raciocinada. Ela não pode ter mais a fé cega. Que a gente se acostumou na religião tal, a fé cega. Não, isso aí é conduta do espírito. Eu preciso enfatizar em mim que eu não tenho que raciocinar, eu tenho que fazer, e não é essa a proposta do Evangelho de Jesus.
O mestre fala assim para a gente: se quiseres me seguir, se quiseres, é opcional. Se quiseres me seguir, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Quando eu não tenho uma fé baseada nesse entendimento das palavras do mestre, eu falo assim: eu vou seguir o Luiz, que o Luiz é o presidente da casa e ele sabe muito. Não dá certo, né, Luiz? Não dá certo. Porque todos nós estamos num grupo dos necessitados. Aqui, vou falar, gente, você me desculpa, mas não tem ninguém aqui na fase do merecimento, não. Merecimento é aquele que merece. E para que você mereça, você tem que fazer antes uma inúmera tarefa que lhe dê direito ao merecimento. Lembrando novamente de Valdo, ele estava analisando um dia sozinho lá no seu quarto, ele pensando nas atividades que ele desenvolveu, né? Valdo está com 95 anos, e desde os 21 que ele está na tarefa, tanto da mediunidade quanto na propagação da doutrina. E Dona Joana de Andes aparece. E ela fala assim: o que está fazendo de bom? Dona Joana, eu estou aqui pensando, né? Com a ajuda dos amigos espirituais, construímos aqui a Mansão do Caminho, que atende diariamente cerca de 3.000 pessoas. Diariamente, na Mansão do Caminho. Desde do berçário até a terceira idade. 3.000 pessoas diariamente. Tem o Centro Espírita Redenção. Eu tenho as viagens que faço para divulgar a doutrina. Os livros que eu já recebi a psicografia da senhora Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, uma série de espíritos. Eu acho que nós já estamos numa faixazinha de merecimento, né, Dona Joana? Espírito superior não alimenta o nosso ego. Já vou logo avisando. Aí Dona Joana falou assim para ele: Divaldo, espíritos como Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier estão na fase do merecimento. Nós, Divaldo, estamos na fase da necessidade. A nossa necessidade é da prática do bem, é da prática da caridade, para que com a prática da caridade eu tenha esperança interna de que eu posso ser útil. E nessa esperança de ser útil, eu possa aumentar a minha fé, aumentar a minha confiança em Deus. E Divaldo, meio amuado, né? Ficou mais amuado ainda porque ela falou, ela se incluiu como um espírito necessitado. Joana de Ângeles, que já foi Joana de Cusa, um espírito de um entendimento acerca do Evangelho de Jesus muito difícil de nós a compreendermos. Então, a prática da caridade é aquilo que vai movimentar as nossas energias para que a gente tenha também a fé. Porque quando você pratica o seu nome, irmão? Wallace. Wallace, quando você pratica a caridade, em que monta for, porque ela não tem como medir. Caridade é caridade, tá? Quando você pratica a caridade, você sente aquele bem-estar íntimo. Poxa, hoje eu pude ajudar alguém. Às vezes em coisa mínima, né? Esse desejo íntimo que você tem, essa alegria íntima que você tem, daquela ação boa que você praticou, você fala assim para você: Wallace, tu não tem jeito, cara. Tá tudo perdido não, rapaz. Dá para salvar um trechinho de bom de você. Aí isso é esperança. Aí quando você fala assim: não, eu sei que se eu continuar me esforçando em ajudar o próximo, mais alegria íntima eu vou ter. E mais alegria íntima eu tenho mais esperança de continuar a minha tarefa. E aí a fé na espiritualidade cresce, porque a gente tem consciência que não fazemos nada sozinho. Paulo de Tarso fala para a gente lá, através da carta aos Hebreus, que somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Paulo de Tarso não diz que a nuvem de testemunha é branquinha, com estrelas brilhantes, ou se é aquela da família Adams, escura, cheia de raio e trovão. Ele não fala. Por que ele não fala? Porque a nuvem de testemunha que vai me acompanhar é baseado na minha prática da caridade. Se e fazer pouco, Jesus nos dá a receita. Estive com fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava doente, foste me visitar. Estive preso, foste me ver. Estava sem teto e me abrigaste. Ué, mas quando foi que fazemos tudo isso para você?
quando fizeste a um dos mais pequeninos. Sabe? A prática da caridade não é retumbante. Não é chegar lá na praça de Maricá e falar assim, olha só, quem quer cesta básica é hoje. Eu vou praticar a caridade. Não. É você ir, como diz os benfeitores aqui no capítulo 5, ir atrás dos infortúnios ocultos. Aquela pessoa, tem um caso do Chico, que eu gosto muito. O Chico fazia aos sábados, ele tinha o estudo à sombra do abacateiro e depois ele oferecia um sopão, né? E o sopão era preparado na sexta-feira. E ele estava lá no sopão, assim, ajudando lá a descascar lá os legumes para o sopão, e ele viu um irmão com uma saca de batata descascando e chorando. Chorando. E o Chico achou aquele estranho, né? Se fosse um saco de cebola, ele estava chorando por causa da cebola. Mas com batata, ninguém chora com batata. O Chico foi lá. E sentou do lado dele, pegou a faquinha, começou a descascar a batata também, começou a conversar, e o irmão fungando, e o Chico falou assim, mas por que chora, meu filho? Ele falou assim, seu Chico, eu vim para cá porque a fulana convidou para ajudar a trabalhar na sopa, mas saí de casa, meus filhos não têm nem um pedaço de pão. Eu estou vendo aqui tanta coisa aqui para fazer, né? Tanto legume, tem até uns pedacinhos de carne. Ah, seu Chico, eu estou chorando de dó, que eu queria ter trazido meus filhos para cá, para eles comerem aqui também. Aí o Chico falou, gente, para tudo. Vamos ajudar aqui o Quinho. Traz uma bolsa. Pegou uma bolsa, naquele tempo não tinha sacola de plástico, né? Aquela bolsa de papel mesmo, né? Das fendas. Lembra das fendas? Lembra, né? Está dizendo a idade, hein? Né? Tinha aquela bolsa de papel. Aí o Chico pegou um pouco de cada legume, pegou 2 pedaços de carne e falou, Quinho, vai para casa, meu filho. Vai para casa, faz a sopa para os teus filhos, porque ninguém é feliz trazendo infelicidade para o outro. Porque a caridade é você entender a necessidade do outro. Quando chega alguém aqui na casa novo, a gente sabe que é assim. A gente recebe com alegria, né? Poxa, seja bem-vindo. Poxa, está vindo aqui na nossa casa. Mas quando chega a gente que já está aqui na casa, será que a gente é recebido com alegria também? Será que tem um olhar para aquele que já frequenta a casa, aquele olhar de acolhimento? Será que a gente tem? Será que eu consigo identificar naquele que vem aqui, toda reunião pública, eu consigo identificar o olhar triste dele em algum momento? É isso que a gente espera com a nossa fé. Receber o irmão que vem aqui para receber a cesta básica, para receber o kit infantil, de recém-nascido, é necessário e é importante. Mas e aquele que está aqui trabalhando aqui a semana toda, muitas das vezes, e que está com lágrima nos olhos e você não quer ver? Ah, não, porque eu já sei a história. Não vai falar da mesma coisa. Jesus ouve as nossas histórias há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Não é 2.000 anos da Galileia para cá, não. Porque o Cristo, ele organizou o planeta que nos abriga. Então, ele conhece as nossas histórias há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Ou acha que a história mudou muito da gente? Sabe? Exercer a fé como para levar a esperança e a caridade é para que nós, que já participamos da casa, também sintamos isso aqui dentro, um acolhendo o outro. Porque a gente não pode mais transformar a casa espírita naquele poço de vaidade aonde eu sou intocável. Não dá mais. Não é isso que o Evangelho nos propõe. Allan Kardec, no livro A Viagem Espírita, de 1862, ele chega numa cidade, Remy, lá no interior da França, para poder conhecer a atividade do espiritismo naquela cidade. E quando ele chega lá, tinha 2 irmãos discutindo sobre determinado ponto do livro dos Espíritos. E o ponto era o qual? A caridade. Aí perguntam a Kardec, baseado no que um e o outro fala, quem está com a razão? Kardec fala assim, aquele que se propõe a perdoar. Para os 2 debatedores. Aquele que se propõe a perdoar é aquele que vai ter mais razão. E muitas das vezes, o perdoar é silenciar, não é afrontar. A nossa casa, aqui o GELV, ela tem que estar em condições de amparar a todos. Eu também. Porque eu não tenho um amigo
que ouviu da boca do professor José Herculano Pires, né, uma das grandes inteligências da doutrina espírita. Ele chegou perto do Chico e falou assim: Chico, é muito difícil ser forte o tempo todo. E muitas vezes a gente, dentro da casa espírita, a gente acha que o outro tem que ser forte o tempo todo, mas o outro também é de carne e osso, tem dores, tem frustrações, tem medos. Então não adianta apregoar a fé como mãe da esperança e caridade lá na rua. Aqui dentro também, nós precisamos. Porque quem bate naquele portão, uma vez o Espírito falou isso na mesa mediúnica, quando eu cheguei no portão dessa casa, eu achei que estava entrando num pedacinho do céu. E quando eu entrei, eu vi que aqui tinha mais confusão do que lá na rua onde eu ficava. Então, qual é o conceito de esperança e de caridade que eu estou trazendo para nós, dentro da casa que nós estamos matriculados? Vocês desculpa, eu estou falando isso porque estou mandando falar, eu não estou falando de mim não, porque serve para mim também, eu tenho a orelha maior do que vocês. Eu estou escutando também porque é o que eu tenho que fazer na casa que eu participo também. Falar de fé, caridade, esperança lá fora é fácil. A pessoa chega perto de você e fala assim: não, porque meu filho se envolveu com droga e desencarnou. Tu vai falar o que para essa mulher? Que é lei de causa e efeito? Que ela tem que ter resignação? E se fosse o teu filho que estivesse envolvido com droga? Se fosse teu filho que estivesse sendo assaltante aqui em Maricá, será que você também ia aceitar que você tem que ter resignação para aquela situação difícil? Não, você tem que ter a fé ativa de conhecer a dor do outro e não minimizar a dor do outro, estar pronto com os braços. Um braço é a esperança e o outro é a caridade, de abraçar esse irmão aqui dentro. Sabe? Porque levar esse conceito lá para fora é fácil, gente. Porque você chegar lá fora na rua, ajuda A, B e C, e você não vai ver o A, B e C depois. Vai tomar o rumo dele. Aqui não. Aqui a gente está junto a semana toda, com várias atividades, vários compromissos. Então, aonde que eu tenho que me sentir amado, respeitado, amparado? Aqui dentro. Enquanto eu não fizer isso, enquanto eu deixar nas costas dos dirigentes da casa a solução dos problemas da casa, eu não sou da casa. Eu estou na casa. Quando eu entendo que a prática da caridade, ela se efetua através do meu engajamento nas tarefas da casa, seja lá o que for. Muitas pessoas falavam que chegava lá em Uberaba, no grupo espírita da prece, 6 horas da manhã, sabe o que o Chico estava fazendo? Psicografando com a vassoura, varrendo o chão. Eu chego aqui e não vejo sequer se o banheiro tem papel higiênico. Mas se não tiver, eu reclamo. Mas eu não vejo. E a casa é o quê? É só da direção ou é nossa? Ter fé tem que ser ativa. É quando alguém chega aqui pela primeira vez e vê, não, eu queria falar com aquele moço lá. Não, chega perto, o moço está lá lavando lá o chão, lá atrás lá. Ah, eu vim procurar o presidente da casa, está lá atrás lavando o chão. Ai, poxa, ele é bem envolvido na tarefa. Agora, eu chego aqui e eu piso onde está sendo lavado e não tenho respeito pelo trabalho do outro. Eu estou levando esperança para aquele que está chegando aqui? Não. Estou dizendo para ele que eu que frequento aqui não sei zelar pela estrutura que a casa me oferece. Eu não sei zelar, eu não sei avaliar o esforço que tem para manter a casa assim. Que Jesus nos abençoe.